Nazareno crê e busca firme, né? Missões e escola dominical. São dois ministérios que a Igreja Nazareno não abre mão de jeito nenhum. E Jesus Cristo deu uma ordenança também sobre missões. E Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim, diz Jesus chamando os 11, né? Porque Judas já tinha traído. Então Jesus aproximou-se deles e assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, ensinando a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Até o fim do tempo. É isso mesmo. Devemos pregar a mensagem, devemos pregar as boas novas, que significa boas notícias. Jesus é as boas novas. Devemos pregar as boas novas para todos os nossos amigos, nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para os nossos bairros, para a nossa rua, para a nossa cidade e tudo aí afora. Que Deus abençoe. Vamos ouvir louvores e logo em seguida teremos uma palavra de missões mais do que abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma palavra relacionada a missões, esse mês agora de julho.
relacionado à igreja perseguida, falando um pouquinho da Índia. Mas antes de começar diretamente, eu gostaria de dizer, nós também estamos com muita saudade dos irmãos, não vemos a hora de voltar novamente a ter os nossos cultos, mas nós cremos que o Senhor, Deus está no controle e que Ele saberá o momento oportuno, Ele tem preparado as coisas da melhor maneira possível. Então nós cremos. Enquanto isso não acontece, irmãos, nós vamos seguindo, graças a Deus que temos esse recurso. Então vamos utilizar então desse recurso para a gente poder fazer então os nossos cultos online. Bom, então, como eu disse, quero dar mais uma vez a paz do Senhor à igreja, e eu gostaria então de compartilhar com os irmãos uma palavra relacionada ao Ministério de Missões da Igreja Perseguida na Índia. Irmãos, esse material eu acabei montando com base de um treinamento que eu acabei assistindo também online, de um irmão nosso, um pastor que trabalha lá na Índia. Hoje ele tem uma escola de futebol lá, e ele, então, numa dessas aulas online, nós pudemos coletar e saber um pouquinho do trabalho que ele faz lá. Ele não revelou o nome, porque de fato ele comentou que a perseguição na Índia, os irmãos vão ver nos slides que eu vou passar na sequência, ela é severa e ela tem aumentado muito, como ele bem disse, ao longo dos últimos anos. Bom, aqui, irmãos, que eu trago justamente um pouquinho no mapa, umas cores. Cada cor aqui representa o nível de perseguição da igreja no mundo. Essa informação ela veio do site Portas Abertas. Se os irmãos quiserem acessar esse site, tem muita coisa interessante lá. Bom, em amarelinho, note que existe perseguição, chamada de perseguição alta. Aqui se destaca a Rússia, o maior país aqui. Perseguição severa, em laranja, podemos ver no mapa países aqui se destacando aqui, por exemplo, a China e parte da Arábia e também da África, em alguns países. E por fim, irmãos, já nesse tom de laranja um pouquinho mais forte, é onde são os países que acontecem as perseguições extremas, tá? Dentre os países se destaca então a Índia, que se encontra no mapa nesse local. Ainda dando um pouquinho mais detalhes do mapa, irmãos, notamos aqui embaixo, temos uma tabela onde então a gente traz um pouquinho das cores e os países onde acontecem as perseguições. E nós temos aqui, então, a informação de que a Índia é o país que ocupa a 10ª posição no mundo, no ranking aqui de perseguições aos cristãos. E a informação que está aqui, ela está dizendo que essa perseguição está se mantendo, que tem um símbolo de igual na frente, mas, segundo o testemunho desse irmão que deu essa aula para a gente online, ele comentou que a perseguição tem se intensificado ao longo dos anos, como eu disse agora há pouco, e eu vou explicar, irmãos, daqui a pouquinho, por que isso tem acontecido. Bom, irmãos, dando continuidade, eu gostaria de compartilhar um pouquinho, de uma forma resumida, algumas informações da Índia. A primeira informação é a capital, Nova Delhi. Não é a cidade mais populosa da Índia, mas é uma das mais populosas. Eles têm um sistema político chamado democracia parlamentar, onde existe um primeiro-ministro um pouquinho diferente do nosso, e esse primeiro-ministro ele tem um poder de atuação em todas as áreas, até maior, até que ele tem um poder de atuação maior que o presidente. A Índia tem 28 estados. Ela conquistou a sua independência da Inglaterra em 1947, tanto que uma das línguas oficiais da Índia é o inglês. Ela tem uma área territorial 2 vezes menor que o Brasil, porém, uma população 6 vezes maior que a nossa. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão 250 milhões de habitantes, irmãos. Então,
tenham noção, né, da quantidade de gente que existe naquele local. A religião oficial é o hinduísmo. Eu vou também dar um pouquinho mais de detalhe para os irmãos nos slides a seguir. Existem vários partidos políticos, mas um partido majoritário lá, esse chamado BJP. Eu também vou explicar o porquê que eu estou colocando essa informação aqui. E por fim, uma informação importante, né? Tudo que eu estou relatando aos irmãos, novamente, essa informação veio do aprendizado de uma palestra que eu assisti de um irmão nosso que é pastor lá na Índia. Tá? E ele comentou que a maior parte da população da Índia, esse mundaréu de gente aí, vive na área rural. E em pequenas vilas, vilas de 1.000, 2.000 pessoas, como se fossem bairros. Nós tivéssemos que fazer uma analogia aqui. Só que às vezes um bairro é distante do outro. E quando a gente fala um pouquinho de religião, irmãos, olha só, 80% da população da Índia é hinduísta, ou seja, são hindus. Os outros 14% são muçulmanos, cristãos está variando entre 2% e 3%, e há outras religiões menores aí, que existem lá, 4%. Então esse aqui é o primeiro-ministro, não vou falar o nome dele porque é uma pronúncia meio difícil de dizer, mas ele então, ele está no poder já há mais de 10 anos, e ele é a pessoa então que comanda a Índia em todos os aspectos que os irmãos imaginam. A área de saúde, a área da segurança, a área da educação. Ele é a pessoa mais importante hoje no cenário político lá da Índia. Ele que dita as regras, irmãos. E uma coisa que ele ditou, que nós aprendemos nesse seminário, foi que ele estabeleceu uma regra lá, junto com o partido dele, que todo indiano já nasce, ele é por si só hindu. E até 2021, todas as pessoas, ou seja, essa pizza que está aqui, né, de muçulmano, cristão, ou se torna hindu, ou, né, sofrerão aí medidas, sejam elas disciplinares, enfim. Então é uma regra que ele estabeleceu lá que está botando muitas pessoas de outras religiões lá com medo. E esse irmão relatou, de fato, esse medo lá que existe na Índia por conta disso. Eles pregam que existe uma liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa ela caiu por terra quando essa lei aí foi estabelecida por esse homem, por esse partido. E o que eles fazem, né? Então esse homem ele comanda justamente o exército, a polícia, com o objetivo de oprimir, reprimir, né, as pessoas, principalmente de outras religiões. E os irmãos podem ter visto aí na televisão, em vídeos na internet, o cenário aí do Covid. Esse homem, esses policiais aí, estavam batendo na população com vara. Né? Então é um pouco do poder aí que esse homem, que esse exército e a polícia também da Índia tem, né? Principalmente para oprimir outras religiões. E falando um pouquinho de hinduísmo, irmãos, eu aprendi, né, nesse seminário que eles não têm a data exata, né, da origem do hinduísmo, mas para os indianos, eles creem que tudo é sagrado, né? Eles têm mais de 540, se não me engano, deuses que eles classificam lá, né? Deus para tudo, né? Deus da guerra, Deus... E aqui eu trouxe alguns exemplos para os irmãos poderem ver, né? Algum desses deuses aí, né? Só para que eles cultuam lá. E olha como que eles enxergam as coisas muito diferentes. Essa é a parte que, de fato, nós brasileiros, felizmente, somos bem diferentes, né? Olha como que eles e além de cultuar esses deuses aí que eu estou mostrando, existe também um culto forte a animais. E um dos animais que eles cultuam muito forte é o rato. Aqui, nesse exemplo, eles fazem templos lá, né? Templos
no qual eles colocam leite, as bacias de leite aqui que vocês estão vendo, e onde os ratos, né, esses ratos aqui, olha o ambiente, né? Imagina a quantidade de doença, né, que deve surgir lá devido a esse ambiente. E aí se uma pessoa matar um desses ratos, esse irmão relatou que a pessoa que matar um desses ratos, seja acidentalmente ou de propósito mesmo, ela tem que fazer um rato de prata do mesmo tamanho, peso, tipo de coisa aqui desse rato aqui, que foi morto. Peso é difícil, né? Mas vamos dizer assim, tamanho. E colocar lá no templo que eles têm lá justamente para cultuar os ratos. É totalmente insano para a gente esse tipo de coisa, irmãos. E outra coisa que eles cultuam muito é a vaca. Tá? Então, é comum ver vaca andando para a rua, porque eles entendem que a vaca é uma das deusas dele lá da criação. E os outros deuses, né? Existe uma figura aí que os outros deuses estão em diferentes partes aí da vaca. E a vaca é uma das deusas da criação na visão deles. Então, por isso, eles não comem carne de vaca, eles só extraem o leite. Tá? O leite é extraído, eles usam a vaca, os animais, na verdade, tem em arado, tipo de coisa, mas eles não comem a carne da vaca, eles entendem que ela é sagrada. Outra coisa totalmente estranha, né, para a nossa cultura aqui no Brasil. E dentro, irmãos, daqueles 540 deuses lá que eu citei agora há pouco, um dos mais importantes para ele é esse chamado Brahma aqui. E eles dividem, né? Eu estou trazendo essa figura para os irmãos poderem entender. Eles dividem esse Deus aqui em algumas partes, né, do corpo, como está sendo demonstrado aqui nessa figura. E cada parte do corpo significa, na visão deles, assim, tem um significado, né? E eles têm várias imagens, né, cada Deus aqui que eu mostrei agora há pouco e por aí vai. E uma das coisas que esse irmão trouxe para a gente, irmãos, que faz analogia com esse Deus aqui, que aí eu quero justamente fazer a introdução para a gente poder entrar e explicar para os irmãos, que é justamente isso daqui, ó. Esse negócio que eles chamam de casta. O que é essa casta que eu aprendi, irmãos? É uma divisão da sociedade que eles fazem lá em camadas. Só que eles fazem uma analogia com Deus, esse Deus Brahma que eles chamam aqui, né? Então, quando fala-se da boca desse Deus aí, onde estão a camada? Qual camada da sociedade que está nessa parte desse Deus deles aqui? São os religiosos que eles chamam, né? E os nobres, as pessoas de alto poder aquisitivo, professores, né? Eles podem políticos e por aí vai, alguns, né? Agora, nos braços, né? Eles falam que são os governantes, o que eles chamam de guerreiros, né? A parte voltada à perna, eles chamam que estão os comerciantes, os pés estão os agricultores e os prestadores de serviço. E aí, irmãos, olhe, né, essa última camada, né, chamado que eles chamam de Dalits, eles chamam que não faz parte do corpo do Deus deles aqui, então por isso eles chamam de sem casta, ou seja, é uma camada da sociedade que para eles não tem importância, que é justamente as pessoas que vão fazer o quê? A limpeza de rua, remoção de morto e por aí vai. E olha que interessante essa parte, né? Essa camada que ele chama aqui dos Dalits, ou ele até chama de intocáveis, ou seja, que está fora do corpo do Deus dele, eles estão restritos a beber água da fonte, tocar em pessoas de castas diferentes da dele, olha, até deixar que a sombra dessas pessoas encoste nelas. Entrar em templos, ir para a escola e frequentar postos de saúde, e usar roupas, irmãos, que não sejam roupas de mortos. Olha que coisa absurda, né? Mas olha o tipo de discriminação que acontece nessa camada da sociedade. E adivinhe, irmãos, onde está a maior parte daquela população de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas? Nessa camada. É aqui que entra a igreja, irmãos. Aqui que eu vou explicar daqui a pouquinho para os irmãos como é que funciona, então, a parte da igreja. E aqui eu trago um pouquinho de exemplos, justamente algumas fotos de pessoas que vivem nessa camada. Olhem para os irmãos verem as condições que essas pessoas vivem. Comida para a rua,
Então, como foi dito anteriormente, roupas que estão aqui, roupas de pessoas que morreram. Olha a quantidade de lixo, né? Nota-se que é um povo sofrido. Crianças, né, trabalhando. Infelizmente, esse menininho que está aqui na foto, ele acabou sendo morto, justamente por ser uma criança que pertence a essa camada da sociedade aí que para eles enxergam que não vale nada. Olha a situação. Eles não têm dó no coração, não, irmão, nessa hora. Que seja criança, seja velho, para eles não importa. Tá nessa camada aí, eles consideram como se fosse lixo. Olha a situação dessas crianças. Como eu disse, irmãos, é justamente aqui que a igreja cristã tem entrado, né? Tem conseguido penetração lá na Índia. E esse irmão, ele comentou que justamente os irmãos que saem daqui para poder fazer missão lá, eles chegam então nesses lugares, eles começam a conversar com essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas rejeitadas, são pessoas menosprezadas. E essas pessoas encontram então um irmão como esse que foi lá para fazer missão, e essas pessoas começam a perceber que existe uma vida nova, que existe, né, uma oportunidade. E aí que a igreja do Senhor tem crescido nesse país. Aqui eu trago algumas fotos, né, de alguns cultos que foram feitos dentro de igrejas, de pessoas que foram resgatadas e hoje são irmãos nossos na China, graças ao trabalho desses missionários que têm feito um trabalho no campo. E graças a esse trabalho, mesmo eles sendo perseguidos, irmãos, pelo menos o que eu busquei aqui de informação, a igreja tem crescido, felizmente. Então aquele número que eu citei lá de 2, 3%, já está aumentando, mesmo também tendo aumentado o número de perseguições, só que a grande preocupação que vem aí é justamente essa lei que eu falei agora há pouco para os irmãos lá atrás. Bom, e justamente pelo fato do crescimento do cristianismo lá na Índia, num país hindu, o primeiro-ministro, novamente, ele aumentou então as regras, né, a cobrança com o uso da sua polícia, seu exército, justamente para poder fazer o quê? Perseguir, matar, prender, destruir igrejas. Então, olha o que tem acontecido, irmãos. Então, novamente, aqui é um exemplo, né, de um cristão que está sendo preso, quando não morto, né, irmãos? E igrejas, consequentemente, têm sido destruídas. Olha alguns exemplos, queimadas e por aí vai. Por isso que é importante nesse momento, nós temos muitos problemas daqui, nós sabemos, mas olhar, porque tem muito irmão nosso, brasileiro, que está fazendo obra lá. Que está colocando a sua vida como esse irmão que nós tivemos a oportunidade de aprender com ele. Então, eles trabalham lá hoje, irmãos, escondidos. E eles falam que você não simplesmente pode pegar a Bíblia e ir para a rua e pregar, não é assim que funciona. Você tem que, de fato, conhecer uma pessoa que mora naquela vila, fazer uma amizade, uma certa amizade com aquela pessoa, e aí essa pessoa vai, então, com o líder daquela vila, preparar o caminho para você poder ir lá, então, mas é uma coisa que demora, às vezes, 2, 3 anos. A pessoa que vai para lá, já com esse anseio de ir lá e já começar a pregar, e por aí vai, as consequências, não somente para ela, mas para aquela comunidade, são terríveis. Porque o governo vai mandar, então, esse exército, essa polícia lá, e vai gerar uma destruição. Nesse relato, irmãos, para vocês terem uma noção como que a coisa é tão forte lá, com relação ao hinduísmo, ele relatou que dentro de uma família, existia o sogro, né, o marido e a mulher, e a mulher ela se converteu. E o sogro, eles têm um medo enorme que caia sobre eles alguma desgraça daqueles deuses lá que eles creem, que vai estragar a família, vai destruir a família, vai destruir as próximas gerações, e isso é forte neles. E esse sogro, ele relatou que ele cobrou tanto dela para ela negar, né, Cristo, para ela voltar para o hinduísmo, né? E ela, não vou. Ele teve a coragem que um dia ela estava fazendo jantar, lá esse irmão relatou, que ele pegou as mãos dela e colocou as mãos dela dentro da bacia de óleo quente, né? E ela queimou todas as mãos, aí vai, né? Justamente para poder fazer então que ela negasse a Cristo. E ela mesma relatou nesse testemunho, né, que ela não negou a Cristo,
né? Ele já faleceu, o sogro, mas ela não negou a Cristo. Ela está com as mãos deterioradas, queimadas, mas ela falou que ela permaneceu fiel até o fim. E aqui, irmãos, alguns relatos, né, que também vieram desse site, né, que é o Portas Abertas. Olha que interessante, né? Esse pastor já indiano, né? Uma pessoa de lá mesmo, apesar da perseguição, ele segue firme e forte no ministério. Uma irmã nossa teve a sua Bíblia queimada por um vizinho que era hindu, justamente para poder fazer com que ela abandonasse, né, Jesus, né, e ela fez justamente o contrário. Ela abandonou o hinduísmo e continua crendo em Cristo. Um garoto indiano, né, justamente atraído por Jesus devido à cura da sua mãe que estava com artrite. Tá? Então é um relato que tem nesse site aí, caso os irmãos queiram ver. E olha que interessante, né? Nesse momento difícil que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de Covid, só pelo fato da pessoa ser cristã, ela está sendo excluída da ajuda humanitária lá na Índia, pelo que é feita pelo governo. Mas, em contrapartida, irmãos, Deus está abençoando o povo dele, afirma, né, esse pastor. Ou seja, né, por um lado o governo não está ajudando, mas Deus está provendo ajuda ao seu povo. E por fim, irmãos, aqui eu encerro, né, esse trabalho de missões desse mês, justamente pedindo para a nossa igreja também continuar orando pelos irmãos da Índia. E aí, na medida do possível, acesse esse site. Existem outras formas de ajudar também, além da oração, caso você sinta no coração. E sempre deixando esse mandamento que Cristo deixou para a gente, que está lá em Mateus 28:19. Que ele fala que para irmos, né, para todos os povos do mundo, para que a gente possa fazer o quê? Que a gente crie novos seguidores, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu deixo aqui meu agradecimento aos irmãos e que nosso Deus possa confortar nosso coração, também confortar aqueles missionários que estão lá no campo na Índia, em outros lugares do mundo também. Muito obrigado, eu agradeço a atenção em nome de Jesus. Amém.